Pessoal, muitos mutuários com contratos junto à CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, estão recebendo parcelas, valores de prestações da casa própria altas. E muitos acabam, durante o contrato, perdendo emprego, diminui a renda e tem dificuldades em pagar, manter em dia essas prestações. Eu estou aqui com a doutora Thalita Manrique, ela é especialista em Direito Civil e Processo Civil e atua muito na área de Direito Imobiliário, especialmente em grandes empreendimentos. E todo conjunto habitacional da CDHU é um grande empreendimento, né, doutora? Sim, isso mesmo. Gil, é um prazer estar aqui novamente com você. Explica pra gente o que está acontecendo com esses mutuários. Gil, primeiro eu gostaria de explicar para as pessoas, para a população em geral, o que seria essa CDHU. A CDHU é a sigla da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, é uma empresa do governo estadual que é vinculada à Secretaria de Habitação e ela tem como objetivo, ela tem um objetivo social de construção e execução de moradias para as pessoas de baixa renda. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que um contrato firmado com a CDHU é um contrato diferente daquele realizado com uma financeira, com um banco. Então, nesse sentido, tem que ser uma. A CDHU tem por papel ter um olhar, uma função social justamente para esse pessoal que fica mais sensível à questão da renda, né? Isso, na verdade, esse tipo de casa, esse tipo de contrato, ele é totalmente social mesmo, ele é focado para as pessoas de baixa renda. Então, ela tem sim um olhar mais apurado e mais específico para essas pessoas, inclusive na questão das prestações. Então me diga uma coisa, eu sou mutuário da CDHU, recebo uma parcela maior do que eu estou acostumado ou do que eu esperava, o que eu tenho que fazer? Bom, o que acontece? Partindo da premissa de que a CDHU é uma empresa e que ela fecha um contrato de financiamento mesmo da casa com esse mutuário, tá? Existem regras próprias da própria CDHU, inclusive você pode ser encontrado, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações mediante o site da CDHU. Se você quiser, depois eu posso passar o site para vocês, tá? Então, dentro desse site, o que eles informam? Eles informam os limites das prestações. Então, as prestações que são cobradas dentro de um contrato de financiamento, elas são limitadas à renda bruta familiar daquela pessoa, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um contrato firmado entre 92 a 2020, a pessoa que ganha um salário mínimo, de 1 a 3 salários mínimos, ela tem que ter a renda, o limite dela, ela não pode ultrapassar 15%, certo, Gil? Então, eu estou dizendo aqui que a pessoa que, por exemplo, ganha um salário mínimo e assinou um contrato com a CDHU até 2020, ela só poderia pagar, pelo que está no site da CDHU, tá? Pelas informações prestadas pela própria CDHU, ela só poderia pagar o máximo de R$ 198 como prestação, tá? Numa hipótese de eu ser casado e aí marido e mulher, essa renda é somada, aí fica diferente o cálculo. Sim, aí a renda é somada, tá? O que acontece muitas vezes no contrato de CDHU é o seguinte: às vezes se coloca a mulher e o marido com as duas rendas, e às vezes se coloca a mulher, mas a renda dela zero. Então aí eu vou usar o mesmo cálculo que eu fiz. Mas se da mulher também foi utilizada a renda dela, aí eu vou fazer o cálculo somando os dois. O que a pessoa precisa ter em mente é o seguinte: eu não vou fazer o cálculo baseando no que foi informado no dia do contrato. Eu preciso fazer o cálculo na atualidade, nos dias de hoje. Então, se hoje ela está colocada no contrato, a mulher, naquele dia estava zerado, mas hoje ela tem uma renda, então eles vão somar as duas rendas para poder fazer o cálculo. Quer dizer que a minha prestação pode subir sim ao longo do contrato. Pode subir, vai subir, porque no contrato geralmente nos contratos, logo no início, no preâmbulo, já se fala sobre a questão de juros e tal, então tem sim uma atualização que é feita.
mas ela tem que ter esses limites aí que são estipulados pela própria CDHU. E se eu perder o emprego? A questão da perda de emprego também é uma questão que é focada pela CDHU, e a orientação que eles dão é a seguinte: você perdeu o emprego, eu tenho um prazo de até 6 meses contados a partir da baixa da carteira para eu procurar um posto de atendimento da CDHU e informar que eu perdi a minha renda, que a minha renda não é mais aquela. Aí eles vão fazer uma renegociação para a pessoa. No sentido de, as pessoas às vezes atrasou algumas parcelas nesse período, então ele vai renegociar e vai também revisar a questão futura de um período aí para que aquela pessoa possa se restabelecer. Bacana. Qual a recomendação que a senhora daria para o mutuário que está nessa situação? Recebi uma parcela maior do que eu posso pagar, ou o valor que eu ando recebendo diante de uma queda na minha renda, eu não estou conseguindo, vou entrar em atraso, vou ficar inadimplente. A CDHU é um local onde eu posso procurar e eles estão dispostos a essas negociações? Como que é essa realidade? Gil, o que eu tenho visto é que sim, eles são muito abertos a essa questão de renegociação, de revisão de prestações, até pelo fato de ser uma empresa que é focada justamente na moradia de pessoas de baixa renda. Então, eles têm esse objetivo de ajudar aquela pessoa a continuar naquele imóvel. O objetivo da CDHU, na verdade, não é tirar a pessoa daquele imóvel, enfim, eles têm um outro foco, entendeu? Então, o que eu oriento a pessoa? Sempre procurar um posto de atendimento da CDHU. Caso não tenha na sua cidade o posto mais próximo, aqui na nossa região, o mais próximo, além daqui de Oswaldo Cruz, também tem um posto que pode ser procurado, mas também tem um posto de Presidente Prudente, que seria uma segunda saída, caso aqui eles não consigam uma revisão, uma renegociação, tá? O que é importante eu ressaltar aqui para os mutuários: não existe nenhum tipo de taxa para se pedir essa renegociação ou essa revisão, tá? E eles focam muito na questão de se provar que o aumento da prestação foi maior que o aumento da possibilidade de pagamento daquele participante do financiamento. Então, é importante que você leve documentação para provar que você não consegue mais pagar aquela parcela. Sempre guardar documentos, né, doutora? Olerite. Sim, porque eles vão analisar tudo, né, Gil? Eles vão analisar a sua conta de água, a sua conta de energia, vão analisar o seu salário, óbvio, mas eles vão analisar você como um todo para poder fazer uma revisão dessas parcelas para você. Agora, se não tiver acordo e a cobrança continuar sendo abusiva, aí o caminho é procurar o judiciário mesmo. Sim, tendo sempre em mente que, assim como na via administrativa, na via judiciária, para se conseguir uma revisão dessa situação, também deve haver a prova documental de que realmente ultrapassou os limites que são fornecidos pela CDHU como limites para a cobrança da prestação, bem como você provar que você não tem mais condições financeiras de pagar aquela parcela. Então, assim como no administrativo, no judiciário é muito importante também essa prova documental. Então, você faz esse caminho via administrativa e caso você não consiga essa sua revisão, essa sua renegociação, procure a via judicial. Eu acho importante, Gil, eu sempre falo para os meus clientes, não deixem de pagar. Se você está com dificuldade financeira, procure um posto da CDHU e tente fazer uma renegociação. Porque vira uma bola de neve, então fica cada vez mais difícil, inclusive para a própria CDHU fazer uma revisão, uma renegociação, até porque uma das coisas que eu gosto de dizer aqui, a revisão, ela não pode estar, as pessoas não podem estar em atraso, tá? Para você pedir essa revisão, você não pode estar em atraso, com parcelas em atraso. Então, você tem que primeiro deixar em dia as suas parcelas, para depois você ir lá e falar, olha, o limite do meu valor aqui está errado, eu quero fazer uma revisão. Entendeu? Então, é importante que as pessoas tenham isso mesmo. Não pode ficar atrasando um ano e depois falar, olha, está errado aqui, meu limite não é esse. Isso. Doutora, muito obrigado pelas informações. Mais alguma consideração que a senhora acha importante? Fique à vontade. Eu só queria considerar que todas as informações que eu prestei aqui para vocês são informações que são colhidas diretamente do site da CDHU. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. É o site cdhu.sp.gov.br.
É um site bem informativo e que você pode ter todo esse tipo de informação, se desempregado, o limite, o contrato. Então, ele explica certinho, inclusive a documentação que eles exigem para fazer tanto a revisão como a renegociação. Então, é legal que as pessoas entrem nesse site, porque é um site bem claro e objetivo de entender. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma boa semana aí. Obrigada, Gil. Um abraço para você também.